Boa noite, meu nome é Henrique, sou aluno do 7º termo de Engenharia Elétrica da UniOeste e hoje vou estar comentando a respeito do livro 3 da República de Platão. Antes de mais nada, gostaria de abordar quais serão os tópicos do qual eu vou estar comentando durante o vídeo, desde o final do livro 2 até o final do livro 3. Bom, no final do livro 2, Sócrates e Adimanto estavam conversando sobre a formação dos guardiões. Nisso, Sócrates comenta para Adimanto que os guardiões deviam ser educados desde criança, fazendo com que honre seus pais, as divindades, além de valorizar os laços de amizade. Então, Sócrates comenta sobre quão corajosos deviam ser esses guardiões, para que possam exercer esse cargo. Nisso, eles acabam falando sobre palavras dos quais poderiam trazer o medo nos pequenos guardiões e comenta sobre Hades e seu mundo, que poderiam deixar os guardiões apavorados e isso atrapalharia o progresso deles. Com isso, eles acabam chegando no assunto das prosas e poesias, e ambos concordam que os poetas deviam se restringir ao descrever seus contos, de forma que palavras horrendas seriam proibidas. Também falou sobre atitudes descritas nos conteúdos. Nesse caso, falou que deviam proibir o consumo de bebidas e também de atos dos quais os guardiões não poderiam ser expostos em sua formação, uma vez que poderiam influenciá-los e assim desencaminharia todo o processo de formação. Sócrates cita como exemplo o filho de Poseidon, Tiseu, do qual fazia atos terríveis, e isso não poderia ser mostrado para as crianças, ou que devia ser modificado, já que seria uma má influência para eles, tirando toda a virtuosidade das divindades, pois não faria sentido um guardião honrar um deus ou filho de deuses, dos quais cometeriam coisas erradas. Adimanto e Sócrates vão conversando, e Sócrates fala que existem 3 tipos de prosa, sendo elas a narrativa, no qual o poeta narra o acontecimento da história, a imitação, no qual o poeta interpreta um personagem, como eram feitas as tragédias e as comédias na época, e a outra modalidade que seria a junção das duas. Ele também fala que os guardiões devem ser educados por narrativas e contos épicos, dos quais os heróis tinham bravura e determinação, e que não devem ter contato com a imitação, uma vez que ela poderia trazer mentiras ou relacionar algo falso, a não ser que essas imitações tragam algo característico da classe dos guardiões, como a pureza. Nisso eles voltam a falar sobre as especializações, que o homem não era bom em imitar coisas. Bom, Glauco então ele entra na conversa comentando sobre a música. Então, Sócrates começa a falar que, assim como os poetas, os músicos deveriam fazer os mesmos, censurar as atitudes ruins e apreciar a virtuosidade e a coragem. Segundo Sócrates, existem 2 tipos de música dos quais deveriam conter ritmos, harmonias e palavras. Uma que expressa violência e bravura, para as batalhas, e outra para ações voluntárias dos guardiões. Sócrates conclui que a música é a parte mais importante da educação do guardião. Ele diz isso porque é algo que penetra profundamente na alma e atuaria como uma força muito maior do que qualquer outro tipo de educação. Ou seja, a música era muito mais importante, pois de certa forma definia um homem. Além dessas artes, Sócrates comentou que o corpo também deveria ser treinado, e que por enquanto só estaria treinando a alma dos guardiões. Para isso, ele propôs treinos e exercícios físicos desde criança para os guardiões. Com isso, eles se desenvolveriam de forma saudável, evitando diversos problemas no futuro, com dietas rigorosas e treinos simples, porém efetivos. Concluído que a simplicidade é a chave dessa formação de guardião e que a variedade não trazia bons resultados, pois é algo que traz apenas a desordem. O grupo comenta que até então, se todos os jovens recebessem essa educação, a sociedade iria ser limpa, de forma justa e sem doença, de forma que os juízes e médicos fariam menos trabalho, mas não que fosse desmerecido, como em caso de emergência. Então, eles comentam sobre um líder no qual deveria guardar esses conceitos até então criados nessa sociedade, algo que protegesse essa constituição criada. No final do livro 3, Sócrates conta uma fábula da cidade de Fenícia, onde a sociedade era dividida por classes, sendo a ouro a classe composta por comandantes,
a classe ferro por guardas e a classe bronze por trabalhadores. Ele também menciona que um indivíduo que nasce na classe bronze pode passar para outras classes, como prata ou ouro, tudo dependendo da sua atividade e atitude dentro da sociedade, e não de sua descendência. E assim acaba o livro 3. Vou estar fazendo algumas observações agora. Sócrates comenta muitas coisas a respeito da educação dos guardiões, principalmente enquanto são crianças. Ou seja, devemos educar as pessoas enquanto ainda são jovens, pois isso moldará para um ser mais justo e correto. Além disso, ele comenta sobre as classes sociais, dizendo que não importa qual é a descendência de sua classe, pois o que importa mesmo é as suas atitudes que tem na sociedade. Bom, então é isso aí, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo e até mais.